Então, eu vou te contar uma boa história. Amém. Você está animado? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nos abençoe. Ao olharmos para a história da Bíblia, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Então, mais uma vez, quantos de vocês gostam de boas histórias? Louvado seja o Senhor. Você sabia que os discípulos perderam a história da Bíblia? Foi só quando Jesus, após sua ressurreição, estava neste caminho para Emaús com esses dois discípulos, que ele começou a mostrar a eles algo que eles tinham perdido. Porque o que eles tinham perdido era a história da Bíblia. E quando eles entenderam a história da Bíblia, adivinha? Qual foi o resultado? Avivamento, Johnny Reforma, o queima no coração. E assim esta noite queremos entender a história da Bíblia. Eu amo uma boa história. Então, esta noite vamos olhar para a história da Bíblia e a mensagem se intitula O Quarto Decreto. Agora, vamos começar nossa história no livro de Daniel. Então, eu convido você a abrir comigo, se puder, Daniel, capítulo 5, e vamos olhar para a história de Belsazar e a escrita na parede. Quantos de vocês estão familiarizados com essa história? Tudo bem? Então eu quero que você confira isso em Daniel 5. Começando com o versículo 1, Belsazar, o rei, fez um grande banquete. Agora, Belsazar é o rei de quê? Babilônia. E Babilônia é um poder ante Deus. Amém? Então aqui está Belsazar, o rei da Babilônia. A Bíblia diz aqui, ele fez um grande banquete para 1000 de seus príncipes e bebeu vinho diante dos 1000. E Belsazar, enquanto provava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e seus príncipes, suas esposas e suas concubinas pudessem beber neles. Então, o que está acontecendo aqui é que Belsazar, lembre-se, a Babilônia havia levado os judeus cativos e também havia levado os vasos sagrados de Deus. E assim, Belsazar pega esses vasos sagrados de Deus, fora do lugar onde ele os guarda, e ele traz esses vasos sagrados para essas câmaras. Porque o que ele está prestes a fazer é, na verdade, zombar do Deus do céu. Certo, agora vamos continuar lendo o versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei e seus príncipes, suas esposas e suas concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Agora pause aqui, porque Belsazar está realmente sendo... Quer dizer, ele está simplesmente desafiando Deus. Deixa eu te contar o porquê. Porque, bem, nesta hora algo está acontecendo do lado de fora das muralhas da Babilônia. Há um homem chamado Ciro. E Ciro e todo o seu exército estão cercando a cidade da Babilônia. Mas Belsazar por dentro não se importa, porque a Babilônia tem muros que são impenetráveis. Ela está situada sobre o rio Eufrates. E Belsazar está basicamente não apenas zombando de Deus, mas também zombando de Ciro. Você não vai conseguir entrar aqui. Esta cidade é muito bem fortificada. Eles estavam de fato tentando cercar a Babilônia, mas a Babilônia tinha suprimentos suficientes para suportar o cerco. E assim Belsazar, seguro em seu domínio, está zombando do Deus do céu. Mas ele não sabe de algo sobre Ciro. Deixa eu compartilhar com você, vá comigo se puder, mantenha seu lugar aqui em Daniel. Vamos abrir o livro de Isaías, Néter, capítulo 44. Vamos ler algo sobre Ciro. Isaías, com licença, capítulo 44. E vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. Isaías 44, começando com o verso 27. Isaías 44, verso 27. Vamos voltar ao verso 26. E a Bíblia diz que confirma a palavra de seu servo, que realiza o conselho de seus mensageiros, que diz a Jerusalém, serás habitada, e as cidades de Judá serás edificada, e eu levantarei os lugares em ruínas dela, que diz ao abismo, seca-te, e eu secarei os teus rios, que diz de Ciro, ele é meu pastor e realizará todo o meu prazer, até dizendo a Jerusalém,
serás edificada, e ao templo teu fundamento será lançado. Capítulo 45. Assim disse o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu segurei para subjugar nações diante dele, eu solto os lombos dos reis para abrir diante dele. As portas de 2 folhas e as portas não serão fechadas. Foi profetizado sobre Ciro que ele abriria as portas que protegiam a cidade de Babilônia. Os 2 saem dos portões. A Bíblia diz que Ciro secará o abismo e, em essência, entrará em Babilônia e permitirá que o povo de Deus, os judeus, sejam libertados. Bem, isso é exatamente o que acontece. Porque, como diz a história, um dos cavalos favoritos de Ciro, na verdade, seu cavalo favorito, afogado no rio Eufrates. E ele estava tão bravo com o rio que decidiu secar o abismo. E assim eles começaram a construir, colocando pedras nos rios para desviar as águas. E quando eles fizeram isso, descobriram que os portões tinham sido deixados destrancados. E assim Ciro e seu exército marcharam pelo leito do rio. Eles, em essência, desceram ao fundo, foi o que acabamos de ler. E marcharam pelo leito do rio, abriram os portões e entraram na cidade, a cidade que o rei da Babilônia pensava que estava seguro. Então volte comigo, porque bem na hora em que isso está acontecendo, repare comigo, capítulo 5 de Daniel. Estamos voltando ao capítulo 5 de Daniel. E eu quero que você repare no que acontece aqui. Verso 5, na mesma hora apareceram dedos de uma mão de homem e escreveram em frente ao candelabro na parede rebocada do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. E você se lembra, a Bíblia diz que a expressão do rei, mudou. E os seus quadris estavam soltos. Cara, eu não sei se você sabe o que isso significa. Seus quadris estavam soltos. Mas não fique pensando muito nisso. Colocando de outra forma, ele estava realmente assustado e perdeu a função de si mesmo. E os seus quadris estavam soltos, diz a Bíblia. E os joelhos dele batiam, um no outro. Cara, ele está com medo. Ele está com medo. E então ele não entende o que está acontecendo, o que essa escrita significa, então ele chama Daniel, certo? E repare no que Daniel diz. Vá comigo. Daniel, capítulo 5, verso 25. Daniel vai dizer a ele o que foi escrito porque ele não entende a escrita. E diz assim, esta é a escrita que foi escrita. Mene, mene, tekel, eufarsina. Esta é a interpretação da coisa. Mene, Deus contou o teu reino. E o quê? E o quê? Terminei. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, né? Teu reino está dividido dado aos medos e persas. Ciro naquela noite derruba a Babilônia. Agora vire comigo em suas Bíblias para o livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Que livro estamos indo? 2 Crônicas, capítulo 36. Quando você chegar lá, diga amém. 2 Crônicas, capítulo 36. E nós vamos dar uma olhada nos versos 22 e 23. Agora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, poderia ser cumprida. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação. Agora no que, pessoal? Proclamação em todo o seu reino, e também a colocou por escrito, dizendo assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, todos os reinos da terra, o Senhor Deus do céu me deu e me encarregou de construir em sua casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem está entre vocês, de todo o seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e deixe-o fazer o quê? Deixe-o subir. Há uma história. Por onde eu começo? Babilônia. É um poder anti-Deus. E agora você pode estar se perguntando, pastor, eu sei o que você tem nos dito, que Cristo está em todas as escrituras. Eu quero que você confira isso. Babilônia, Satanás. Você sabia que Babilônia
é realmente controlada por Satanás. O rei da Babilônia não é ninguém menos que o próprio Satanás. Sim? Então eu quero que você leve essa história em consideração. E eu quero que você se pergunte: houve alguma vez em que o verdadeiro rei da Babilônia pegou algo que pertencia ao Deus do céu e decidiu zombar disso? Ou ele, diante do universo que observa, essa pessoa não seria ninguém menos que Jesus Cristo. Agora, eu quero que você se lembre disso, porque enquanto Beltsazar está zombando, ele acredita que seu reino está seguro. Enquanto Satanás zomba de Jesus diante do universo que observa, ele pensa que conseguiu vencer Jesus. Mas ele mal percebe algo. Você vê, Satanás está levando Jesus para fora das muralhas de Jerusalém. O que significa que Jesus está saindo das muralhas da cidade. As muralhas da cidade. Você não está me entendendo. Mal sabe Satanás que o homem, quem ele está levando para fora das muralhas da cidade, não era ninguém menos que um tipo de Ciro. Ok. Você se lembra quando estávamos lendo sobre Ciro agora há pouco? E a Bíblia diz, sobre Ciro, que ele era o ungido de Deus. Mas você percebe que essa palavra ungido significa Messias? Ciro não era o Messias. Ele foi chamado de ungido de Deus, mas o que Ciro iria fazer seria um símbolo ou um tipo do que Jesus Cristo mesmo iria fazer. Então você diz, pastor, o que você quer dizer? Lembre-se do que Ciro fez. Ciro ia penetrar o domínio do inimigo. E a maneira como ele ia fazer isso era descendo ao profundo. Assim como Ciro secou o profundo e desceu, por assim dizer, e abriu, portões. Então, Jesus Cristo, o homem que estava sendo crucificado fora das muralhas da cidade de Jerusalém, desceu ao domínio do inimigo, aquele chamado domínio impenetrável. Secar o profundo para libertar os cativos, livres. Mas espere, tem mais. Porque lembre-se, quando Beltsazar vê essa escrita na parede, essa mão invisível, parte das palavras que foram escritas eram essas. Está consumado. Teu reino, Beltsazar, está consumado. Foi o sinal da morte. E você sabe no que estou pensando agora? Quando Cristo morreu na cruz, ele gritou, está consumado. Você pode se lembrar que havia uma mão invisível. Você percebe que quando Jesus morreu, havia uma mão invisível que rasgou o véu do templo. Eu quero que você ouça essas palavras. Comentário Bíblico, volume 5, página 1 e 109. Ouça o que diz. Não foi a mão do sacerdote que rasgou de cima para baixo o magnífico véu que dividia o santo do santíssimo. Foi a mão de Deus. Quando Cristo gritou, está consumado, o santo vigilante, que era um convidado invisível na festa de Beltsazar, declarou a nação judaica como uma nação sem igreja. A mesma mão que traçou na parede os caracteres que registraram a condenação de Beltsazar e o fim do reino babilônico. Rasgou o véu do templo de cima para baixo. Quais são as chances de que ela comparasse aquele incidente na cruz com o que aconteceu?
Havia um. Você se lembra quando Jesus morreu, certo? E havia um selo romano colocado sobre seu túmulo para ter certeza que a porta da morte não seria aberta. Veja, o selo de Roma era realmente um símbolo de um selo muito maior, o selo de Satanás. E um selo significa não toque, não mova, não perturbe, não mude. Certifique-se de que Cristo permaneça no túmulo. Era como se Satanás estivesse dizendo, certifique-se de que ele permaneça no túmulo. Então, selar esse selo com um selo romano. Então, você sabe o que eu gosto? Eu gosto de como em Mateus 28, versículo 1. A Bíblia diz que um selo representa a autoridade, certo? Então, a autoridade de Satanás mantenha-o no túmulo. Você se lembra? Roma é um símbolo de Satanás no livro do Apocalipse. Mantenha-o no túmulo. Então, o anjo desce na manhã de domingo e olha para o selo de autoridade. Esse é o seu selo de autoridade? E ele o rola para fora do caminho. E para piorar a situação, ele se senta sinalizando o poder e a autoridade do céu sobre as portas da morte e do inferno. Então Cristo, amados, abriu as portas para que seu povo pudesse ser libertado. Então a pergunta que eu tenho para nós hoje é: por que ainda estamos vivendo na tumba? Como se a pedra ainda estivesse lá. Amados, ouçam-me. Cristo não nos libertou apenas para que pudéssemos seguir com nossas vidas. Não. Veja, quando Ciro libertou os cativos, ele os libertou para fazer algo. E esse algo era voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade de Deus. Você? Havia uma missão. Havia um propósito. Qual era essa missão? Ouça. Lembra como lemos em Crônicas, como ele fez esse decreto? Bem, o decreto está, na verdade, encontrado no próximo livro da Bíblia, que é o livro de Esdras. Você pode abrir lá comigo? Vá comigo rapidamente, se puder. Livro de Esdras. Esdras. E vamos olhar para o capítulo de Esdras, capítulo 1. E vamos dar uma olhada no versículo. Esdras, capítulo 1. E vamos olhar do versículo 1 ao 3. Esdras, capítulo 1. Agora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que a palavra do Senhor pudesse ser cumprida, conforme falado pela boca de Neemias, o profeta. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ele faz esse decreto. Sob este decreto, ouça com atenção, este decreto foi feito para permitir que os filhos de Israel retornassem a Jerusalém para construir o templo. Para construir o quê, pessoal? O templo, certo? Esse era todo o foco. Desculpe, sim, para construir o templo. Isso mesmo. Agora, houve outro decreto dado. Você sabia que esse decreto foi dado por Ciro? Mas houve um segundo decreto dado. E a propósito, sob este decreto, 50.000 judeus deixaram a Babilônia para ir construir o templo. Havia outro decreto também encontrado no livro de Esdras. Esse decreto foi dado por Dário. E esse decreto foi contra os inimigos do povo de Deus que estavam tentando impedi-los de reconstruir o templo. Mas houve um terceiro decreto que foi dado no mesmo livro, Esdras. E esse decreto foi dado por Artaxerxes, em 457 a.C. Esse decreto tratava não apenas do templo, mas também da cidade. E também deu a Israel autonomia como seu próprio país independente, uma nação novamente. Você está comigo até aqui? Isso tudo está em qual livro, pessoal? O livro de Esdras. Agora, havia mais um decreto. Você sabia disso? Esse decreto é encontrado no próximo livro da Bíblia, que é o livro de Neemias. Neemias recebeu um decreto final, e esse também foi dado por Artaxerxes. Foi cerca de 13 anos depois. E a razão para isso é a seguinte. Porque o trabalho que havia sido feito sob os primeiros 3 decretos estava incompleto. Então Neemias teve que aparecer e ele viu que o trabalho não estava terminado e ele recebe um decreto final de Artaxerxes. Ele vai para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém para ajudar a reconstruir, especificamente, o muro e as ruas. E esses são os 4 decretos. Na verdade, Neemias, quando chegou a Jerusalém, disse: escutem, ele disse aos judeus, vocês não sabem disso? Enquanto esse trabalho
permanecer desolado, somos uma reprovação para Deus. Vamos nos levantar e terminar o trabalho. Igreja, organizar. E alguém diz, digamos, eu quero que você diga, vamos juntar tudo. Precisamos nos organizar. Quantos acreditam que precisamos nos organizar? Tudo bem, eu adoro uma boa história. Mas sabe o que eu odeio em boas histórias? Eu odeio quando boas histórias são interrompidas. E agora vamos colocar essa história em pausa. Então apenas pause aí. Onde estamos pausando? Em que livro estamos? Neemias? Vamos pausar bem aqui. Agora eu quero contar a história. É a história da Bíblia. É uma história incrível. Mas para contar a história da Bíblia, precisamos ir ao livro de Gênesis. Então, você está pronto para ir ao livro de Gênesis? Não abram suas Bíblias. Apenas foquem em mim. Tudo bem? Então, para onde estamos indo, pessoal? Gênesis. Tudo bem. Muito bom. Agora, o livro de Gênesis nos apresenta um homem chamado Adão. Amém. O livro de Gênesis nos apresenta a criação do homem, Adão. Mas a Bíblia diz que Adão é, na verdade, o primeiro Adão. Você sabia que Jesus Cristo foi o segundo Adão? Amém. Então, você tem no livro de Gênesis, você tem a Gênese do primeiro homem, mas, na verdade, a Gênese do primeiro homem é meio que um símbolo, ou tipo da Gênese do segundo, Adão. Amém? Alguém está animado? Não realmente, né? É tipo, tudo bem. Qual livro vem depois de Gênesis? Êxodo. Você sabia que o livro de Êxodo é sobre um homem que foi tirado das águas, foi para o deserto por 40 anos e depois voltou para libertar seu povo? Isso é muito interessante, porque o segundo Adão, Jesus Cristo, também foi tirado das águas em seu batismo, foi para o deserto por 40 dias e depois voltou para libertar seu povo. Obrigado. Qual livro vem depois de Êxodo? Você sabe sobre o que é o livro de Levítico? O livro de Levítico fala sobre o trabalho do sacerdote em purificar seu povo de seus pecados. Isso é muito interessante porque Cristo, o segundo Adão, também foi tirado das águas, foi para o deserto por 40 dias, voltou para libertar seu povo e então começou o trabalho de purificar seu povo de seus pecados. Qual livro vem depois de Levítico? Muito interessante. Você sabe sobre o que é o livro de Números? O livro de Números fala sobre Moisés liderando os 12 e chamando 70. Bem, isso é interessante. Porque Jesus, o segundo Adão, é tirado das águas, vai para o deserto por 40 dias, volta para libertar seu povo, começa o trabalho de purificá-los de seus pecados, e também chama 12 e ordena 70. Qual livro vem depois de Números? Bem, isso é interessante porque o livro de Deuteronômio é, na verdade, o último sermão de Moisés. No final daquele livro, ele reúne as 12 tribos. Ele repete a da aliança. Eles cantam uma canção e então ele sai sozinho para morrer. Mas ele morre, é sepultado e ressuscita. Isso é bem interessante. Porque Jesus, o segundo Adão, que foi tirado das águas, que vai para o deserto por 40 dias, volta para libertar seu povo, faz o trabalho de purificá-los de seus pecados, chama 12, ordena 70, também reúne os 12. No final de seu ministério, repete a aliança, eles cantam uma canção e ele sai sozinho para morrer. Mas ele morre, é sepultado e ressuscita. Quem diria? Espera, o quê? Qual livro vem depois de Deuteronômio? Josué, muito interessante. O livro de Josué fala sobre um homem que lidera, que derruba uma nação com um grito alto. Assim como Jesus Cristo, o segundo Adão, que é tirado das águas, vai para o deserto por 40 dias, volta para libertar seu povo, faz o trabalho de purificá-los de seus pecados, chama 12, ordena 70, os reúne, repete a canção, repete a aliança, sai para morrer. Quando ele morre, ele derruba o reino de Satanás com um grito alto. Está consumado,
Isso é bem interessante. Mas tem mais. Porque tem outro livro que vem depois do livro de Josué. Que livro é esse? Juízes, muito interessante. Você sabe sobre o que é o livro de Juízes? O livro de Juízes fala sobre as 12 tribos avançando para conquistar, mesmo que elas não tenham mais um líder físico. Muito interessante. Porque após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, a igreja primitiva, que agora não tem mais um líder físico. Como fizeram com Jesus, Josué, agora avança conquistando em nome de Cristo. Isso é bem interessante. Qual livro vem depois? De Juízes. Bem interessante. Você sabe sobre o que é o livro de Ruth? O livro de Ruth fala sobre... O livro de Hebreus Desculpe. O livro de Ruth fala sobre uma mulher gentia com uma sogra hebraica. Essa mulher gentia, você sabe o que ela está fazendo? Ela está trabalhando no campo, colhendo os feixes. E a propósito, Boaz, que era um tipo de Cristo, está olhando para aquela mulher, tipo, quem é aquela senhora no campo? Oh, não. Quem é aquela mulher no campo? Oh, cara, vamos tentar desse lado. Vamos ver. Quem é aquela mulher trabalhando no campo? Eu estou atraído por aquela mulher trabalhando no campo. Esse é o tipo de mulher que Jesus gosta. Uma mulher, uma igreja trabalhando no campo, colhendo os feixes. E a propósito, ela diz de sua sogra hebraica, seu Deus será o meu Deus. Muito interessante. Muito interessante. Mas o que vem depois do livro de Ruth? 1 Samuel, isso é interessante. Você sabe sobre o que é o livro de 1 Samuel? O livro de 1 Samuel, e a propósito, estamos indo a algum lugar com isso, tá bom? Tem um ponto aqui. O livro de 1 Samuel fala sobre uma nação, a nação israelita, que teve uma ideia realmente maluca. Eles decidiram que iriam rejeitar seu sumo sacerdote Samuel para ter um rei governando sobre eles em vez disso. E esse rei usurparia a autoridade do sacerdócio. Em outras palavras, esse rei reuniria, de certa forma, a igreja e o Estado. Muito interessante. Porque depois que a igreja estava trabalhando por algum tempo no campo e fazendo suas coisas, eles fizeram algo muito interessante. Eles rejeitaram seu sumo sacerdote Jesus Cristo por um homem chamado Constantino. Quem decidiu se juntar à igreja? Uau, isso é muito interessante. É quase como se essa história estivesse paralelando o Antigo Testamento. Agora, amados, depois de 1 Samuel, você tem 2 Samuel, você tem 1 e 2 Reis, você tem 1 e 2 Crônicas, que detalham toda a apostasia de Israel, que, a propósito, os levou a serem capturados de maneira inesperada por um reino chamado Mistério. Uau! Uau, isso se paralela aos 1260 anos. Quem teria pensado que de Gênesis até Sudinho Crônicas estaria em que forma de sombra? A grande controvérsia, como entendemos no livro. A grande controvérsia. Espera, o quê? Mas espera. Tem mais. Você vê depois de 2 Crônicas, lembre-se, 2 Crônicas nos traria simbolicamente até que ano? 98. Fim dos 1260 anos. Certo? Então parte aqui. Não se antecipe a mim. Apenas pense agora. Qualquer livro que vier a seguir deve ter, se estamos seguindo a linha, alguma importância para alguns eventos principais que aconteceriam após 1798. Então eu tenho uma pergunta para você. Que livro vem depois de 2 Crônicas? Esdras. Você sabe o que aprendemos um pouco mais cedo? Que houve 3 decretos, proclamações, dados no livro de Esdras. Vocês não estão me entendendo. Não. 3 decretos.
Então, primeiro decreto era para chamar a atenção para o santuário. Sob aquele primeiro decreto, nos é dito que 50.000 pessoas deixaram a Babilônia para fazer esse trabalho. Você quer saber quantas pessoas saíram das igrejas caídas da Babilônia quando a mensagem começou a ser pregada? 50,000. Você pode conferir no livro A Grande Controvérsia. Tudo bem, vou ficar em silêncio porque estamos tão animados agora. Obrigado. Porque o silêncio é a nova empolgação. O segundo decreto foi contra os inimigos do povo de Deus, assim como a segunda mensagem do anjo é contra a Babilônia. Foi o terceiro decreto que disse: tudo bem, agora você pode se tornar seu próprio poder autônomo. E isso não se tratava apenas da construção do templo, mas também da construção da cidade e da reconstrução de tudo. Esse lançamento de Jerusalém, assim como a mensagem do terceiro anjo. Sob a mensagem do terceiro anjo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada. Esse é o livro de Esdras. Agora, qual livro vem depois de Esdras? O quarto decreto. Nossa! Você vê, amado Neemias, deveria terminar o trabalho que havia começado sob os primeiros 3 decretos. Mas ouça com atenção. O povo de Deus, os judeus, se tornaram tão desanimados no trabalho. Eles se deixaram levar por construir suas próprias casas e fazer suas próprias coisas, a ponto de deixarem o trabalho de Deus de lado. E levou Neemias, quando Neemias ouviu isso, 13 anos depois e o trabalho não está feito. Neemias foi movido pelo Espírito de Deus a dizer: não, algo precisa ser feito. Precisamos terminar o trabalho. Precisamos nos organizar. Amado, já se passaram 172 anos, eu acho, desde 1844. Louvado seja Deus pelo trabalho que foi feito sob as mensagens dos 3 anjos. Mas, amado, eu acredito que um quarto anjo, um quarto decreto, deve ser proclamado para que o trabalho seja concluído. Mas, amado, a triste notícia é esta. Nós pausamos um pouco a história. Nós pausamos a história. Estamos presos entre Esdras e Neemias. Nós pausamos a história porque temos vidas para viver. Você sabe, quero dizer, não dá para explicar que tudo se resume ao Evangelho. Eu preciso alimentar meus filhos. E quero dizer, você sabe, nós temos que meio que viver no deserto. Você vê, amado, no Antigo Testamento, as crianças de Israel, havia alguns que estavam ansiosos para sair do deserto, mas havia outros que estavam: nós precisamos fazer do nosso lar aqui, porque o homem levou tanto tempo, então precisamos proporcionar uma educação para nossos filhos e precisamos ganhar a vida no deserto. Amado, estamos buscando ganhar a vida no deserto ou ainda acreditamos que Jesus está voltando e quer nos levar à terra prometida? Não estou dizendo para não viver. Estou apenas dizendo para lembrar que nossa prioridade deve ser que Jesus está voltando. E eu não acredito que essa seja a nossa prioridade agora. Nós pausamos a história para satisfazer nossos próprios desejos. A história, amado, está em pausa. E uma coisa que eu realmente odeio em boas histórias é quando elas são muito colocadas em pausa. É hora de despausar. É hora de despausar. Ouça, amado, ao estudarmos o livro de Neemias, aprendemos que Neemias era um homem que foi tão tocado pelo Espírito de Deus, ele era. Ouça, ele não era um pastor, ele não era um pregador, ele era um copeiro.
E Neemias disse: eu irei e terminarei o trabalho. O que precisamos neste momento são mais Neemias. Você vê, mas ouça-me, a mensagem do quarto anjo não é nada mais do que a efusão do Espírito Santo. Em Apocalipse 18, aquele anjo é descrito como descendo e iluminando a terra com sua glória. E então chama as pessoas para fora da Babilônia. Mas ouçam-me, pessoal, a mensagem não é tanto sair da Babilônia para a Babilônia. A mensagem é a glória. Sim, glória que leva as pessoas para fora da Babilônia. Não é sair da Babilônia. Eles vão ficar tipo, por quê? Tchau. Eu saí da Babilônia, não adianta nada. Precisamos ter a glória. E a glória é a glória de Cristo. Então eu tenho uma pergunta para você. Onde está a glória de Cristo? É por isso que Isaías 55 diz: assim como a chuva cai do céu, sim, diz, a minha palavra sairá e não voltará para mim vazia. Perceba como a palavra é comparada à chuva. Em Deuteronômio a Bíblia diz: minha doutrina cairá como a chuva sobre a grama. Em outras palavras, amados, a efusão do Espírito Santo é uma mensagem e uma missão. Qual é a mensagem? A mensagem é Cristo e dele crucificado. Porque Cristo e dele crucificado é a glória de Deus. Quando olhamos para a cruz, toda a glória. O que fez as pessoas? Lembre-se, foi Ciro de secando o abismo que levou as pessoas para fora da Babilônia. Ciro, secando o abismo, apontou para Cristo na cruz. Então, como levamos as pessoas para fora da Babilônia? Muito simples. Mostre a eles Cristo crucificado. Mostre a eles Cristo. Mostre a eles os anjos sentados no túmulo, dizendo: olha, a morte de Cristo permite que você fique livre. Quando fazemos de Cristo e dele crucificado o centro de nossas doutrinas. Quando fazemos, veja, isso é Olha, você quer saber o que vai acontecer quando o Espírito Santo for derramado? A grama, porque você é a grama. A chuva cai sobre a grama. Você é a grama. E quando a chuva cai sobre a grama, o povo de Deus vai começar a abrir a Bíblia. E eles vão começar a ver coisas que são tão poderosas e tão incríveis, que quando eles forem e abrirem, vão sentir queimação no coração. E deixe-me te dizer uma coisa. Quantos são tímidos? Quantos de vocês têm medo de falar em público? Você sabe qual é o meu maior medo? Falar em público? Quando eu vim para cá da Jamaica, quando eu era criança, com 5 anos, todo mundo ria do meu sotaque. E como resultado, eu desenvolvi um medo intenso de falar em público. Eu não falaria. Eu ficava em pé na frente das pessoas e você podia ver o papel tremendo na sala de aula. Eu era assim, até a faculdade. E então algo aconteceu comigo. Eu tive queimação no coração. E amados, deixe-me te dizer uma coisa. Quando você tem queimação no coração, a queimação supera o medo. A queimação supera a timidez. É por isso que Deus está tentando nos colocar em chamas. Ele está dizendo, olha, se eu conseguir que eles se concentrem em mim nas Escrituras, eles vão sentir queimação no coração. E foi a queimação no coração que levou os discípulos ao cenáculo e que resultou na efusão do Espírito Santo. Então, Deus está tentando derramar seu Espírito sobre seu povo. E é olhando e encontrando Cristo nas Escrituras que teremos uma mensagem tão poderosa que as pessoas na Babilônia a ouvirão e sairão. Não é apenas uma mensagem, amados, é uma missão. Você vê, a Bíblia nos diz que aqueles que se lembram do trabalho de Neemias para reparar a brecha. Isaías 58 nos diz muito claramente que aqueles que honram o sábado serão chamados de reparadores da brecha. Mas, amados, por favor, ouçam-me. Muitos adventistas do sétimo dia nunca guardaram o sábado.
Porque se você olhar como o sábado deve ser guardado, a Bíblia diz que o sábado deve ser um dia de misericórdia. Ou seja, não. Não quer dizer que no sábado você vai à igreja, hein? Ouve o sermão, diz louvado seja o Senhor, participa do almoço comunitário, vai para casa e dorme. Isso não é o sábado. De acordo com Deus, o sábado é eu ir à igreja. Eu ouço o sermão. Depois do sermão, eu me pergunto, tá, quem precisa ser libertado? Quem precisa de roupas? Quem precisa de comida? Quem precisa de ministério? Quem está preso pela maldade? Leia o texto. A Bíblia diz que este dia foi feito para aliviar os oprimidos, para desfazer as amarras da maldade. E nos adventistas do 7º dia passamos tempo demais na igreja no sábado. Vocês não estão me entendendo. Vocês veem, amados, no sábado estamos trancados longe do mundo. Espera, o quê? E se, olha só, e se no sábado estivéssemos lá fora no mundo? E se no sábado estivéssemos lá fora abençoando pessoas que precisam? Não estou falando sobre quebrar o sábado. Então não apenas, pastor Mark, não é disso que estou falando. Estou falando sobre ministrar as necessidades das pessoas no sábado. E se a sua comunidade soubesse, cara, eu adoro quando chega o sábado, porque aqueles adventistas, eles estão ministrando para as pessoas. Eles estão saindo para alcançar a comunidade, para ver quais são as suas necessidades e como podem ajudá-las e como podem assisti-las. E se a igreja adventista do 7º dia decidisse que todo sábado seria um dia de misericórdia? Nós vamos maneiras de abençoar as pessoas. Nós vamos encontrar maneiras criativas de abençoar as pessoas para que elas possam saber disso. O sábado foi criado como um presente de amor do Deus do céu. Você percebe o que isso faria com o mundo? Você percebe o que isso faria conosco? Sim, você vê, a mensagem e a missão mudam o caráter. A mensagem e a missão mudam o caráter. E amados, Deus está esperando que a gente entenda isso. Então veja isso. Qual livro vem depois de Neemias? Esther. Interessante. Você sabe sobre o que é o livro de Esther? O livro de Esther fala sobre um decreto de morte dado contra o povo de Deus que se recusa a cumprir as leis do governo. Mas, amados, ouçam-me. Esther não aparecerá até que Neemias tenha sido cumprido. Então, por que você está correndo para o deserto? Quem está te procurando? Ninguém. Você sabe por que ninguém está te procurando? Porque você não está fazendo barulho. Você não está fazendo barulho. Amados, ouçam-me. Neemias, quando ele foi até seu povo, ele disse: vamos lá, temos que terminar essa parede e temos que terminar juntos. Temos uma missão. Vamos cumprir essa missão. Vamos fazer isso. Mas temos que fazer isso juntos. Temos que nos organizar. Mateus, não. Temos que conseguir isso. Mas juntos. Temos que nos organizar. Temos que conseguir, amados. Não um aqui e outro ali. Temos que nos organizar. Deus está chamando o seu povo para cumprir a missão juntos. Qual livro vem depois de Esther? Sim. Não é o livro de Jó sobre um homem que passa por um tempo de dificuldades quando parece que Deus se afastou e o abandonou? Não é isso que vai acontecer no final dos tempos? A propósito, o livro de Esther, cara, estou ficando sem tempo. Você sabe que o livro de Esther é sobre, lembra? Quem é o cara? Lembra? Do Amã? Como Ramã estava tipo, ei, você sabe o quê? Todo mundo se curva diante de mim, mas tinha um cara que não se curvava para ele. E esse era Mordecai, porque Mordecai simplesmente não se curvava. E então Ramã pensou, bem, como Mordecai não se curva, eu vou atrás do povo dele. Você percebe que Satanás tinha alguém que não se curvava para ele. Jesus.
E por que Jesus não se curvava para ele? Ele diz, vou atrás do povo dele. Eu vou atrás do povo dele. E assim, amados, Jó aponta para um povo que passará por um tempo de dificuldades. Qual livro, quando você está passando por um tempo de dificuldades, é o livro que a maioria das pessoas lê? Os salmos falam sobre Davi em sua fuga de seu inimigo. E o salmo mostra o clamor de Davi: Senhor, livra-me dos meus inimigos. O que vem a seguir são os livros de Eclesiastes e Provérbios. E, amados, esses livros nos dizem como o povo de Deus deve ter sabedoria. Você acha que vamos precisar de sabedoria no fim dos tempos? Há uma mulher estranha que o povo de Deus precisará evitar no fim dos tempos? Com certeza. Provérbios 31, leia sobre isso. Essas mulheres que fizeram os reis ficarem bêbados por causa do álcool. Que livro vem depois de Provérbios? Cântico dos Cânticos. Sim, Jesus vai vir buscar sua noiva. O noivo virá buscar sua noiva. Amados, quem teria pensado que essa é a história da Bíblia? Nós perdemos isso? Você sabe o que vem depois de Salomão? Cântico dos Cânticos, os profetas maiores. Você sabe, todos eles falaram sobre a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino milenar. Eles falaram sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus. E então os profetas menores falam todos sobre a justiça do julgamento de Deus, porque durante o milênio, adivinha só, a justiça de Deus será vindicada. E, curiosamente, o livro do Antigo Testamento termina com o livro de Malaquias, que conclui: com os ímpios se tornando cinzas sob as solas dos nossos pés. Quem teria pensado que todo o Antigo Testamento é a grande controvérsia, como entendemos no livro A Grande Controvérsia? Quem teria pensado? Quem teria pensado? E então, amados, quando tudo isso estiver feito, Cristo estará verdadeiramente conosco. Mateus 1, 21. Ele estará verdadeiramente conosco. É sobre isso que os evangelhos falam. Então, haverá uma só língua e todo o povo de Deus estará unido, o livro de Atos. Então, judeus e gentios de todos os lugares, Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, de todos os cantos, o povo de todas as diferentes nações e nacionalidades. E as línguas se unirão, amados, para contemplar a revelação sempre crescente de Jesus Cristo por toda a eternidade. Acabamos de ouvir a história de toda a Bíblia, do Gênesis até Apocalipse. Perdemos a história. Eu tenho mais uma coisa para compartilhar com vocês e 2 minutos e 48 segundos para fazer isso. Jesus é um símbolo de sua igreja. A igreja dele deve segui-lo aonde quer que ele vá. Amém. Jesus nasceu. Houve o nascimento da igreja do Novo Testamento. Sim. Jesus foi batizado. Houve um batismo da igreja do Novo Testamento no Pentecostes. Sim. Jesus foi para o deserto. A igreja primitiva ia para o deserto por 1260 anos. Sim. Jesus, depois que ele sai do deserto, uma das primeiras coisas que ele faz é limpar o templo. Assim como após 1798, a nova igreja de Deus participaria desse processo de purificação do templo. 1844. O deserto termina em 1798. A purificação do templo começa em 1844. Você sabe disso? Quando Jesus estava purificando o templo pela primeira vez, depois que saiu do deserto, os judeus disseram: 46 anos estamos construindo este templo, você vai levantá-lo novamente em 3 dias? Você sabia que se você pegar 46 anos e adicionar a 1798, você obtém 1844? Você está falando sério? Mas tem mais uma coisa que o Senhor fez. Bem ali ao mesmo tempo. Ele transformou água em vinho. Em uma festa de casamento. Água em vinho. E os homens que estavam levando a água disseram: ah, você guardou o melhor vinho para o final. Amados, a Babilônia está dando vinho ao mundo agora. O povo de Deus tem o melhor vinho. É hora de avançar com esse vinho. É hora de avançar com isso. É hora de despausar.
Eu quero fazer um apelo. Vou pedir que você fique em pé. Não vou pedir que você venha até aqui. Não fique em pé. Não fique em pé. Espere pelo meu apelo. Meu apelo é amém. Fique em pé diante do apelo. É isso que eu gosto. Precisamos do espírito de Neemias. Você precisa perceber que não se trata do pastor fazendo isso, ou desse cara fazendo isso, ou daquele cara fazendo isso. É sobre mim. É sobre mim. Deus precisa que eu seja como Neemias. E hoje você está dizendo, Senhor, é isso. Eu despauso. Deus tem me chamado para ser batizado. Eu tenho colocado isso em pausa. Eu estou despausando. Deus me chamou para pregar. Eu coloquei isso em pausa. Eu estou despausando esta noite. Deus, use-me como você quiser. Como você quer que eu seja usado. Use-me, Senhor. Eu oficialmente despauso. Se esse é o seu desejo, eu vou pedir que você fique de pé. Pai Celestial, ajude-nos a despausar. Perdoe-nos por colocar a sua história em pausa enquanto vivíamos nossas vidas e fazíamos a nossa vontade. Por favor, Senhor, encha-nos com o seu Espírito. Reina sobre nós, Senhor. Abra nossos olhos para que possamos contemplar Cristo em todas as Escrituras. E, Pai, ajude-nos não apenas a pregar a mensagem, mas a viver a mensagem. Pai, ajude-nos a começar a realmente guardar o sábado. E, Senhor, à medida que essas duas coisas se combinam, que as paredes sejam reconstruídas para que você possa finalmente voltar. Obrigado, Senhor, por nos contar a história da Bíblia. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Vocês podem se sentar.